Hoje meditando nesse texto de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 14. E o tema dessa noite é a boa notícia do Natal. A boa notícia do Natal. Como de costume, eu trouxe aqui nos slides e eu peço que os irmãos acompanhem comigo. O versículo é de 8 a 14, apesar dos slides aí estar 36 a 40, 8 a 14. O texto diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse texto. Que as verdades que estão nesse texto inunde o nosso coração da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. A boa notícia do Natal. A boa notícia do Natal é que Cristo Senhor, o Salvador, nasceu. Nós sabemos disso. Hoje nós vamos ver algumas implicações disso. Então vamos estender essa boa notícia, porque essa notícia, ela se espalha, se expande em várias outras maravilhosas. E como é bom recebermos uma boa notícia, não é verdade? Uma boa notícia alegra os nossos corações. Vamos fazer um exercício. Pense aí em uma notícia boa que você recebeu esse ano. Nós estamos no final do ano, esse exercício sempre fazemos no culto de ano novo, que teremos esse ano. Mas pense numa boa notícia que você recebeu. Olha, este ano foi maravilhoso, Deus me abençoou o meu lar de uma maneira maravilhosa. Materialmente, sim. Ministerialmente, em questões de estudo também. Mas acima de tudo, com a chegada da nossa filha caçula, Laura, os irmãos sabem, tem um pouco mais de um mês. Sabe o que é interessante? Nós fomos ao médico, lá por volta de fevereiro, e quando chegamos ao médico, nós tivemos uma notícia ruim, que a Esther estava com um cisto. E nós ficamos preocupados. Oramos, e vamos ver que cisto é esse. Os irmãos bem sabem que um cisto pode ser benigno, pode ser maligno, às vezes cirúrgico, às vezes não. O que será esse cisto? E então fomos fazer o exame. E no meio do exame o médico disse: olha, tem um saquinho gestacional. O cisto é uma bebê. Claro que ele não falou uma bebê, é um bebê, né? Ainda não sabia o que era. Aquela tristeza, aquela tensão mudou radicalmente. Era uma criança. Que alegria. O que Deus te deu esse ano? Que você pode se alegrar. Qual boa notícia Ele te deu? Às vezes você estava esperando uma notícia ruim e Deus veio com a maravilhosa notícia. Por exemplo, nós estávamos esperando uma notícia ruim, um cisto. De repente Deus fala para nós: não é, é uma criança. Mais uma para alegrar a sua família. Que boa notícia Deus te deu. Eu fico pensando como que as notícias ruins viajam rápido, não é verdade? Vocês se lembram da história de Jó? Jó recebeu uma notícia ruim atrás da outra. O mensageiro que vinha trazer as notícias para Jó só trazia notícias ruins. Olha, aconteceu um problema, seu gado morreu. Olha, aconteceu um problema, as suas plantações foram saqueadas, foram queimadas. Olha, aconteceu um problema e seus filhos morreram. Imagina Jó, quando vem o primeiro mensageiro, nem sabia o que era. O segundo já fica atemorizado, de repente vem um terceiro. A má notícia caminha rápido. E nós sabemos qual que é a má notícia. O pecado trouxe ao mundo morte,
destruição, doenças, corrupção, violência, o pecado. Nós vivemos essa má notícia todos os dias. Quando nós saímos daqui, os nossos corações ficam desesperados. Agora, o Natal não é uma má notícia. O Natal é uma boa notícia, bastante semelhante a essa que eu recebi do nascimento da Laura. É a boa notícia que Jesus nasceu. E quais são as implicações disso? Quais notícias mais nós conseguimos tirar desta boa notícia que o Salvador nasceu? A primeira é essa, que está aí nos versículos 10 a 12 do texto que nós lemos. Deus tem grande interesse em nossa alegria. Vamos no texto, olha só. Versículos 10 a 12 dizem o seguinte: o anjo, porém, lhe disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Eu quero destacar, antes aqui, que esses anjos apareceram, primeiro um anjo, depois vários anjos, apareceram aos pastores, que estavam ali no campo próximo de Belém. E pastores, por mais que muitas vezes nós pensamos que ser pastor naquela época, e aqui é pastor de ovelhas, era algo bom, mas os pastores naquela época era uma classe desprezada, marginalizada, normalmente pessoas que eram analfabetas, pessoas que estavam ali no campo, enquanto os outros estavam dormindo, guardando as ovelhas. Não era uma classe valorizada naquela época, e é extraordinário que Deus se preocupou em anunciar, primeiro, aos pastores. Olha que coisa maravilhosa. Por que isso? Claro que nós sabemos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio resgatar aqueles que são humildes, aqueles que nada são. Todo aquele que acha que é alguma coisa, essa boa notícia não é para ele. Essa boa notícia são para aqueles que nada são, são para os pastores. Então um anjo apareceu, a glória envolveu, e aqueles pastores ficaram com o quê? Com medo, claro. Imagina ver a glória de Deus. Mesmo hoje, com toda a revelação que nós temos, imagina, se um anjo aparecer na nossa frente, e se uma luz brilhante, tão gloriosa nos envolver, a gente vai ficar com medo ou não? E agora, somos pecadores, eles sabiam o que eram. Mas então, esse anjo diz para eles: não tenham medo. Eis aqui, estou aqui para lhes trazer boa nova. Boa nova é boa notícia. É da onde deriva a palavra que nós utilizamos muito, evangelho. Vocês sabiam disso? Nós falamos muito, vamos pregar o evangelho. O que é o evangelho? Essa palavra significa literalmente boa notícia. Boa notícia. Então essa é a boa notícia. O texto está dizendo que nasceu o quê? Nasceu um Salvador. Eu venho trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Observe, Deus tem grande interesse na nossa alegria, porque Ele vai ao encontro daqueles pastores e diz: olha, nasceu hoje o Salvador, e isso é uma boa nova de alegria. E da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo ordenou os apóstolos e a igreja, a primeira igreja, a pregar o evangelho, a boa notícia, por todo mundo. E nós vimos ao longo deste ano que o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Aí sim Jesus voltará. A boa notícia de grande... Por quê? Por que a grande ou a boa notícia deve ser pregada em todo mundo? Porque Deus se importa. Deus tem interesse na nossa alegria. Às vezes nós vemos Deus como um ser simplesmente apático, que não se alegra com seus filhos, que não tem interesse na nossa alegria. Ou muitos, tomados pela culpa do pecado, escravizados pela culpa do pecado e pelo medo, veem Deus como um ser que está ali para só castigar. Deus vai me castigar, Deus vai me punir, Deus vai me castigar, Deus vai me punir. Eu quero dizer, meu irmão, se você está em Cristo, não há condenação. Deus já castigou, já condenou Cristo em seu lugar. E Ele não é injusto para condenar duas vezes.
Se você está em Cristo e Cristo já foi condenado no seu lugar, você não será condenado. O que lhe resta é alegria. Claro que como um pai ele disciplina, mas até a disciplina é motivo de alegria. Se você tem dúvida disso, leia depois Hebreus capítulo 12 e capítulo 13. Motivo de alegria. Deus tem interesse em nossa alegria. Não tenha dúvida disso. E observe que essa alegria só é possível porque nasceu o Salvador, aquele que iria nos salvar do pecado, que é o Cristo prometido, ungido, o Rei das Nações. O termo Cristo, que em hebraico é Messias, Messias e Cristo são palavras que têm o mesmo significado. Messias em hebraico, Cristo em grego. Significa ungido. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quem era ungido era o rei, também o profeta e também o sacerdote. E Jesus é rei, ele é profeta porque trouxe a palavra do Senhor, e ele é o sacerdote, que oferece o sacrifício perfeito. E ele mesmo é o sacrifício perfeito. Ele é tudo. Entenderam que ele é tudo? Se você é cristão, Cristo é tudo na sua vida. Tudo. E ele é rei, por isso ungido. Ele é Senhor. Olha como os anjos anunciam Cristo, porque nós precisamos nos apegar a cada uma dessas nomenclaturas que são dadas a Cristo, a cada um desses nomes, a cada uma dessas formas que os anjos se referiram a Cristo. Ele é o Salvador, veio salvar dos nossos pecados, mas ele é o Cristo ungido, o Rei, e ele também é Senhor. Nós precisamos ter Jesus como o Salvador, o Messias e também o Senhor das nossas vidas. Aí sim, alegria indivisível. Essa semana eu li o salmo que diz que na sua presença há delícias perpétuas. Só há delícias perpétuas na presença do Senhor. Aqueles que o compreendem como Salvador, como o Messias e como o Senhor das suas vidas. Amém? O que mais nós aprendemos? Olha só, Deus quer o nosso bem através da sua paz. O texto então continua e de repente, agora não é mais um anjo, apenas uma multidão, um exército celestial aparece para aqueles pastores. Imagina esse coral tão lindo cantando aqui hoje. Imagina um coral celestial, um exército celestial de anjos. As vozes dos nossos irmãos estavam afinadas, lindas, né? Mas imagina esse exército celestial louvando, com vozes angelicais. Que coisa maravilhosa. Então apareceu esse exército e olha só o louvor. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vocês conseguem ver os destaques que eu estou fazendo nesse texto? Deus se importa com a nossa alegria e Deus nos quer bem. Que Deus maravilhoso. Ele não nos quer mal, não quer fazer mal para nós, Ele nos quer bem. E este bem vem através da sua paz. Paz na terra entre os homens. Por quê? Porque Cristo é o príncipe da paz. Porque Cristo é o mártir da paz. Porque Cristo ao morrer nos deixou a sua paz. Vocês se lembram do texto que nós citamos muitas vezes? Texto de João, capítulo 16, que Jesus nos diz que Ele deixaria a sua paz a nós, para que o nosso coração não venha a se turbar, a se afligir, mas nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele nos deixa a sua paz. Agora, que paz é essa? Se vocês entenderam bem, o problema do mundo é o pecado, e o pecado não trouxe apenas morte, violência, doenças a este mundo terreno. O pecado também nos separou de Deus, nos afastou daquele que é a nossa vida, o nosso prazer, aquele que alimenta a nossa alma. O pecado nos fez inimigos de Deus. Por isso, meus irmãos, alegria e paz só debaixo de Cristo. Fora de Cristo, há inimizade com Deus, a ira, a condenação. Agora, em Cristo nós temos alegria e paz, porque a Bíblia diz
Paulo nos diz em Romanos 5, justificados pois mediante a fé, uma vez que nós cremos em Cristo, e Deus nos perdoa e nos justifica, temos paz com Deus. Então não é simplesmente uma paz de não haver guerra no mundo. Claro que neste mundo haverá guerras, porque neste mundo ainda há pecado. Claro que nesse mundo ainda haverá violência, porque neste mundo ainda há pecado, dor, sofrimento, doenças. Mas esta paz, acima de tudo, é a reconciliação com Deus. Se você está de bem com o seu Criador, reconciliado com Ele, as coisas do mundo são meramente passageiras. A violência, as guerras, as dores deste mundo vão passar, e nós viveremos a eternidade com aquele que é a nossa paz. Deus nos quer bem através da sua paz, e essa paz somente podemos alcançar em Cristo Jesus. Em último lugar, Deus manifesta a sua glória a favor de nós. Isso está em todo esse texto. Se vocês observaram bem, a partir do versículo 8 nós vemos Deus manifestando a sua glória para os pobres pastores perto de Belém. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Eram párias da sociedade, marginalizados, rejeitados, excluídos. E de repente o anjo desceu do céu e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. E mais uma vez no versículo 14, glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas. Meus irmãos, Deus manifesta a sua glória a favor de nós. Vocês sabem o que é isso? Randy Pope, um dos autores que nós utilizamos bastante aqui no discipulado, nós vivemos o discipulado missional, Life on Life, vida a vida. Randy Pope, ele diz que a glória de Deus é aquela peça que falta em nosso coração, que o pecado tirou, e nós precisamos dela para sermos saciados. Porque Deus nos criou, Salmo 8, como coroa da criação. Deus criou o homem e deu ao homem glória. O homem era para reinar nesta terra. O homem era para dominar e cuidar desta terra. Mas o homem se submeteu a um montão de lixo ao aceitar o pecado, ao pecar contra Deus, ao querer ser o seu próprio Deus. E a glória então saiu, perdeu. E ele então busca glória nos montões de lixo, como diz C.S. Lewis. Vai buscar glória na aprovação dos outros, na vanglória, vai buscar glória nos prazeres, vai buscar glória em tantas coisas, dinheiro às vezes. Não é isso que nós vivemos hoje, uma busca por dinheiro, por riqueza, por conforto, pelo hedonismo, e nada satisfaz. Deus, Ele vai manifestar a sua glória, ou Ele manifestou a sua glória em nosso favor, porque Ele sabe que a única coisa que pode preencher o coração do homem, porque Ele o criou assim, é a sua glória. Por isso, meus irmãos, o fim principal do homem, o propósito supremo do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para todo sempre. Nós precisamos dessa glória e Deus manifesta. Se Deus manifestou aos pobres pastores de Belém, quem dirá aos brasileiros, que muitas vezes são considerados como um povo corrupto, um povo do jeitinho, um povo esperto, um povo violento, não é assim? Deus manifesta a sua glória por todo mundo a favor daqueles que nada são e que reconhecem o seu Filho. Onde nós vemos isso também? Olha que texto maravilhoso. Eu já estou caminhando para a conclusão e para as aplicações. João capítulo 1. Todo o capítulo 1 do Evangelho de Jesus segundo João, nós temos expressão maravilhosa da glória do Senhor. Em João capítulo 1 nos faz uma aplicação maravilhosa, que nós precisamos crer para ver a glória de Deus no Filho, e nós precisamos crer para sermos feitos filhos de Deus. Então creia e veja a glória. Eu só vou ler esse texto servirá como a nossa aplicação. O verbo, a palavra, Cristo,
estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Não era um mero homem. Era o Senhor. É o Rei das Nações. É o Messias. É o Deus Todo-Poderoso que criou tudo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Foi rejeitado, desprezado, humilhado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os irmãos, todos os que creram. A salvação vem pela fé. Nós ouvimos o Evangelho, nós precisamos crer. Mas pastor, o que é crer? Crer é se entregar inteiramente, é fazer de Cristo o seu Senhor, Senhor de tudo, de toda a sua vida, por inteiro. É fazer dele o seu Salvador. Você abandonar toda tentativa de se auto-salvar, toda tentativa de merecer a salvação. Às vezes a gente faz as coisas querendo que Deus nos note, querendo que sejamos agradáveis aos olhos de Deus por nós mesmos. Isso vai te frustrar ou vai te fazer orgulhoso demais. Repouse naquilo que Cristo fez. A Bíblia nos diz, todos os que o receberam, deu o poder, a autoridade, o direito de serem feitos filhos de Deus. Essa é a maior dádiva que nós podemos receber. A maior dádiva do Senhor é de sermos feitos filhos de Deus. Olha como esse texto termina. Olha que coisa maravilhosa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio. Ele tem graça para dar. Graça é o favor que nós não merecemos. Cheio de graça. Você precisa de graça? Vá até Ele. E de verdade, Ele é a verdade. Nessa era de tantos discursos, de tantas narrativas, da pós-verdade, da pós-modernidade, Ele é a verdade. E vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha dúvida, nós precisamos da glória de Deus. Nós fomos criados para nos satisfazer nessa glória. O pecado nos afastou do Senhor, mas Cristo veio restaurar isso. Talvez você entrou hoje aqui com o coração atribulado, angustiado, querendo restauração, sem saber ao certo o que você estava precisando. Talvez você estava precisando de uma bênção material. E eu quero te dizer, antes de tudo, o seu coração precisa da glória de Deus. Ser saciado na glória de Deus. Talvez você não consegue viver os seus dias em paz porque está ansioso, tentando vencer a vida através do seu trabalho. Mais uma vez eu te digo, você precisa da glória de Deus. E uma vez que nós somos saciados pela glória de Deus, nós o adoramos.